Isso é Deus, né? Trabalhando nas nossas vidas. Tudo bem, igreja? Nossa, não tudo bem não? Aleluia! Glória a Deus para a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Então isso é motivo de nós glorificarmos a Ele. Por quê? Deus é bom. Aqui está um projeto abençoado. Ainda falta uma terça-feira, né? Para nós encerrarmos. Glória a Deus, coisa linda, né? Nós cremos na vitória. Eu vi a irmã falando que já tem testemunho, né? É bênção. Quando nós vemos um ato assim, ativa a nossa fé. Porque muitas vezes nós entramos e saímos da igreja sem ativar a nossa fé. Recebemos uma semente e não dá fruto porque ninguém está ativando aquela semente, ninguém está regando aquela semente. Mas quando vem algo profético, nós começamos a colocar em ação algo. Nós começamos a tomar posse daquilo que nós queremos. Porque muitas vezes, irmão, nós gostamos de pedir. Somos pessoas que gostam de pedir. Claro que gostamos. E a palavra de Deus nos ensina. Mas o que é bom? Hoje você pede, amanhã você já esqueceu o que pediu, já pede outra coisa. Só que você tem que pedir o que é essencial para você. O que é impossível para você. Você tem que pedir para Deus. É onde Ele começa a fazer algo extraordinário. Para quê? Para nos posicionar a chegar em lugares extraordinários. Né? Nós buscamos sim a presença, a salvação, mas também iremos viver o melhor desta terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos nesse período de colheita, de multiplicação. É tão gostoso quando falamos em multiplicação, né? E você sabe que algumas crises que nós passamos é para o nosso crescimento? E às vezes as pessoas não querem crescer, mas quando está passando por uma crise, desiste. Crise é para nos fortalecermos. Pastor, mas eu tenho que passar? Temos que passar, irmão, para adquirir experiência com Deus. Como você vai conhecer um Deus que salva, que liberta, que cura, se você nunca precisou de cura na sua vida? Então é muito fácil nós falar, ai Senhor, faz isso, faz aquilo, mas nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para servir verdadeiramente a Cristo? Será que nós estamos assim, preparados para passar por algumas provas, por algumas situações difíceis da nossa vida, mas segurar a bandeira de Jesus Cristo? Ou será que na primeira oportunidade de crise, nós desistimos de servir a Deus? Hoje eu não vou para o culto porque eu não quero servir a Deus porque aconteceu algo na minha vida e abalou a estrutura. Não já aconteceu isso com você? Achou mais fácil ficar do que vir cultuar. Então você está falando assim, essa crise é maior do que o Deus que eu sirvo. Irmão, mediante crises que você passa, não saia da presença, não deixe de buscar. Domingo eu falei que estou sentindo muita falta de muitas pessoas dentro das terça-feira, porque terça-feira é gostoso, porque nós nos comunicamos, né? Abrindo a Bíblia, dou oportunidade para falar, porque é falando que nós aprendemos mais. E às vezes as pessoas estão com a igreja morna, e lá dos céus, né? Na nossa mente, irmãos, Deus. Mas vamos lá, irmãos. Eu estou com um versículo aqui, esse versículo é terrível. Aí depois vai ficar gostoso aqui a leitura, sabe? Vai ficar bem legal. Mas, você conhece o livro de Amós? Eu sinto muito, né? É onde a gente vai entrar um pouquinho, tá? É difícil falar desse profeta. É muito difícil. Você conhece esse profeta? Quem conhece? Quem conhece?
deparei com esse profeta, eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus, eu nunca nem preguei sobre ele. Já li, né? Quando fala do prumo, igreja, vamos abrir a sua Bíblia em Amós, capítulo 7. Eu gostaria que alguém lesse o versículo 7 e o versículo 8. E quem tiver uma tradução diferenciada, eu gostaria de ler, porque tem uma tradução, se eu não me engano, é NVI. Quem tem a Bíblia NVI? Porque a NVI, ela tem uma tradução. Você tem NVI? Lê para mim na NVI. O capítulo 7 de Amós, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Todos encontraram? Amém? Amém? Pode ler, amada. Versículo 7. O Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo. Ele tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. Eu nunca mais vou perdoar o meu povo. Nossa. Tem alguma linguagem diferenciada para Deus abençoe? Alguém tem uma tradução diferente? Pode ler, meu querido. O capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava junto a um muro, levantado a um prumo, e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Nunca mais passarei por ele. Irmãos, você entendeu esses dois versículos? Estão dentro de visão de um profeta. Agora, o que eu quero entender? O povo de Israel, eles viviam se afastando de Deus. Agora, o que me chamou a atenção foi ele falar assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Ele disse, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Vamos ler só até aqui? O que é um prumo? De medição. Isso é um prumo. Agora você imagina o Senhor, um prumo na mão, medindo. Interessante que a minha tradução diz assim. É qual a sua tradução? Essa daqui é a King James de Wilton. Isso. Em seguida o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou, e Deus me explicou: observa que coloquei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel, e nunca mais vou poupá-lo. E nunca mais vou passá-lo, ou vou estar no meio deles. um prumo, como foi falado aqui, é para medir. Você se coloca na mão do Senhor hoje. E você tem a oportunidade de melhorar. Porque o Senhor também vem com prumo para medir as nossas atitudes.
como que nós estaríamos perante Ele? Porque aqui, essa visão aqui, que esse profeta está falando, a visão de locustas, do fogo e do prumo. Então, tem 3. Eu não quero falar sobre essas 3 visões, não. Eu só quero fixar nesses 2 versículos aqui, porque esse texto aqui, ele não é que ele é pesado, é que não é o momento de nós abrirmos ele dessa forma. Mas eu ainda quero que alguém lê, dentro de Amós ainda, o capítulo 5, somente o versículo 4. Somente o versículo 4. Só para a gente fechar aqui e vocês entenderem que quando o povo tem oportunidade, mas se afasta de Deus, vem uma sentença. A gente tem que buscar a oportunidade que Deus muitas vezes está nos dando hoje de ser melhor como cristão, igreja. Enfrentar crises e sair vencendo. Vencendo com quem? Com Cristo. Então, muitas vezes nós entendemos, eu falei até na escola bíblica dominical, que nós falamos assim: Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é benigno, mas Ele também é fogo consumidor. Quem possa ler? Vamos lá. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Simples. Lê de novo. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. O que ele estava falando lá no capítulo 5? Ele estava dando alerta para o povo buscar ele? E o 6 também testifica. Exatamente. E Jeremias também fala a mesma coisa. Porque os profetas estão sendo levantados para falar a mesma coisa, a mesma dimensão. Porque o povo, em tempos, se afastava de Deus. Se afastava das coisas de Deus. Israel se afastava. Então, Jesus, eu começo a entender que é tão extraordinário essa colocação, porque nós trazemos para o nosso tempo de hoje e começamos a falar assim: eu não posso me afastar de Deus porque Ele está com um prumo na mão. E esse prumo que está na mão de Deus, Ele pode medir a qualquer momento. E não é isso, é a oportunidade de nós melhorarmos como cristão, igreja. É um momento de nós melhorarmos também como pessoa, como esposo, como filho, sabe? Como marido, como trabalhador. Porque é fácil nós estarmos dentro da igreja. Nós temos a oportunidade de ser legal dentro da igreja. Mas e lá fora? Será que nós temos a oportunidade de ser a mesma coisa que nós somos aqui dentro da igreja, lá em casa? Será que você é a mesma pessoa? Ou lá na sua casa sua mãe fala não, você fala sim? Então, não se afaste. Então o povo vivia como? Se afastando das coisas de Deus. Então chegou um momento que Deus, o que ele fala? Estou passando por um. E ele traz uma colocação para eles de uma forma tão assim, eu falo que é dolorosa. Por quê? Porque ele simplesmente no final não vai ficar nada no meio deles. Você já parou para imaginar isso? Deus falando para você que você está sendo reprovado? Ô pastora, mas não é tempo de colheita, multiplicação? É tempo de nós sermos crentes, irmãos. A gente não pode brincar. Jamais podemos brincar de ser crente, amém? E eu até coloquei aqui uma situação. Muitas crises é resultado do que nós temos feito. Às vezes você está passando por uma crise, mas é o resultado daquilo que você faz. Então, tem hora que a gente não liga, né? Mas o nosso comportamento, a nossa atitude, muitas vezes, ela traz uma crise na nossa vida. Uma crise espiritual, uma crise conjugal, uma crise familiar, emprego, tudo. Então, assim, muitas das vezes é o resultado que nós estamos colhendo. Porque nós plantamos e vamos colher. A lei da semeadura existe. Não vai fugir disso, não tem como. Mas agora, como que você está reagindo em meio à crise? Como que você reage? Você reage se entregando à depressão? Ou você reage se entregando, hoje eu só vou ficar no último banco.
Vamos colocar a igreja, né? Vou ficar no último banco, não vou participar da festividade do louvor, não quero mais. Vou colocar assim porque já é sábado. Então estou chateada, tá? Estou chateada, estou enfrentando uma crise, então não quero nem saber do ministério de louvor. Aí eu sou a baterista. Ela está ali, mas eu sou ela. Júlio, estou numa crise. Chama outro para a bateria porque eu não vou. A pessoa está chateada, está passando por uma crise, igreja. Ela está passando por uma crise. Só que ela não relatou a crise com o líder. Ela simplesmente abandonou o que está na mão dela. Aí, ela abandonando o que está na mão dela, ela vai colher o resultado daquilo que ela está fazendo. Aí o líder dela vai olhar para ela e falar assim: tem certeza que você não quer? Não quero. Aí Deus levanta outra pessoa. Aí outra pessoa fica lá. E ela vai colher o resultado. É um exemplo, viu, Cássio? Estou falando que você está fazendo isso não, meu amor. Você entendeu? Mas se por um acaso você pensou... Aí eu já cortei logo, né? É aqui assim. E vai com crise mesmo, senta ali no lugar. Ela perdeu a oportunidade. Mediante uma crise, ela pegou a crise que estava sobre ela e levou a crise até para o grupo. Você está entendendo isso? A crise é sua, mas você leva para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o tio, para o membro da igreja, para o líder. Você semeia a sua crise. Quem vai sair prejudicado? Não é geral? Consequência da sua atitude. Você levantou a mão? Que era isso mesmo, né? Então todos, é pontinhos, irmãos. Então, quando nós estamos enfrentando uma crise, nós não temos que nos entregar dessa forma. Ainda que ela esteja na crise, ela vai dialogar aqui, ó. Ela vai colocar a crise dela para correr batendo ali, ó. Igreja de Filadélfia. Tendo poucas forças. Ainda que temos, né? Ela vai dar lugar. Mas por que, pastor? Por que você está falando isso? Porque muitos cristãos não estão sabendo sair de crises. Não estão sabendo. Hoje eu peguei com meu esposo, amanhã você está sendo um tomo. Qual é o problema? Você não sabe que tem que pedir perdão? Você não sabe que tem que se reconciliar com Cristo e o esposo? Você está entendendo? Aí leva um peso, fica um mês sem tomar Santa Ceia, leva um peso durante um mês, Satanás vai te enfrentar, você não vai ter força nenhuma. Levou a crise para onde? Para a igreja, para casa, para o departamento, para tudo. Semeou de novo. Aprenda a sair, irmãos. E como transformar crise em oportunidade? Como agir diante da crise? Como que você tem que agir? Vai lá, alguém rapidinho, Romanos capítulo 8, versículo 28. Enquanto eu tomo uma água. Romanos capítulo 8. 28. Isso, posso saber? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como transformar a crise em oportunidade? Como agir diante da crise? A irmã leu lá, lê de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Você ama Deus? Glória a Deus. Então por que muitas vezes você está afundando em crises? Se Deus também tem te chamado para um grande propósito. Se Deus tem te chamado para um grande propósito, não vai ser crise que vai fazer você paralisar. Não tem como, irmãos. A gente não pode ser dessa forma. Por quê? Nós estamos nesse período de multiplicação, de colheita. Nós temos que colher, mas nós temos que saber que período de crise na nossa vida vai ser período de crescimento. Não vai ser período de você morrer nessa crise, de não dar certo nessa crise. Não, você vai ter testemunho para contar mediante essa crise. Você já parou para pensar nisso? Como que você quer contar um testemunho se você não conseguir passar pelas suas crises, frustrações, medos? Não tem como. Então, transforme essa crise em oportunidade.
oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero ir agora, você vê que a Amós a gente passou bem rapidinho, só para você não se afastar de Deus. Né? Porque Você vai passar no Judas da oportunidade, né? Eu estou perdendo essa parte. Continuou. o Judas eu estava até hoje, varão, e eu estava pensando, eu falei, Deus, Porque refletir a Deus. não fica na mente, porque eu falei, poxa, como Judas foi, né, vamos dizer assim, terrível, né? Poxa, um nome com aquele significado, né? E o povo daquela época orava a Deus para dar um nome para o filho. Louvo. O nome que era para louvar. Você tornou traidor. É muito triste a gente olhar e ver essa característica de alguém que tinha oportunidade de mudança e não mudou. Vamos para Atos. Então, o livro de Amós, tudo certo? Pastora, Pode falar. madeira, só para continuar de Amós. Sim, pode A falar. senhora falou, interessante que o senhor falou que não era que o muro não estava construído sobre o muro, porque ele estava dizendo, vocês fizeram sobre o prumo, para vocês estão corretos, mas eu estou passando o meu prumo e eu estou vendo aquela estátua. Sabe aquela história de você estar fazendo tudo? Ah, tá tudo certo. Só que nada Quer tá dizer, certo. pô, eu estou construindo, está torto, Deus. Tá, Glória a o Deus. meu prumo, do meu jeito, está torto, porque você fez essa A visão. parede na tua visão, não na minha. A nossa visão muda. Nós estamos vendo de uma maneira, mas se ele passar algum, pagando algum, não vai contar para aqui. Por gentileza. Quando você chegar em casa, lê mais sobre esse profeta. É rico, é prensado que teve esse texto. Eu creio que vai ser coisa assim extraordinária. Mas assim, ó, eu acho que o povo já sabia já o que eles iam colher. Porque Amós 5,6 ele testifica de novo dizendo, busquem aquele que fez, busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele diz assim, do contrário, ele irromperá na casa de Jessé como um fogo que consome. E não haverá em Betel, não haverá casa de Deus que consiga apagá-lo. Você entende que tudo teve uma direção de Deus? E o povo. Não acontece isso com você? No começo da caminhada, Deus vai falando. Deus vai falando. Deus vai falando. E aos seus olhos você está certo. Você acha que você está fazendo tudo certo. Só que você não está fazendo certo. Porque nós só temos a certeza que estamos fazendo certo quando Deus aprova. Quando Ele é assim embaixo. Aí às vezes você quer que o irmão veja que está certo. Aí o irmão para te ajudar um pouquinho. Você está bombando, legal. Coisa nenhuma. Se Deus passar o prumo, você já era. E as suas obras passam pelo fogo. Então, Se for palha, queima. exatamente. Não vai ter jeito. Irmãos, a gente não consegue fugir dos olhos de Deus. Não conseguimos fugir do prumo de Deus. Então hoje você se permitiria que o Senhor passasse o prumo sobre você? Atos, né, Senhor? Amém, igreja? É para você refletir. Porque Deus está alertando, né? Vamos para Atos, né? Foi rápido, né, varão? Meu Deus. Estou entendendo. Mas depois você, na terça-feira que vem, lê Amós durante esses dias. Colhe coisas importantes que tem ali. Porque Deus, quando Ele está alertando o povo, irmãos, é porque Ele ama e Ele quer mudança. Deus corrige quem Ele ama, igreja. Então, o tempo de multiplicação, o tempo de colher, nós temos que saber. Aquilo que nós estamos colhendo é resultado nosso. Nós somos responsáveis. Mas vamos lá em Atos. Atos capítulo 6. Olha que bênção, né? Olha que gostoso agora. Eu falei que ia ser rápido. Cadê? Tem ensaio hoje? Tem ensaio, né? Glória a Deus. Só para entender aqui. Vamos ler o versículo 1?
vai ser bem extenso, só para a gente entender. Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15. É muito gostoso esse texto, eu gosto bastante. Pode ler, por gentileza. Isso. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Nicanor, Tino, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizer: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Glória a Deus. Eu acho extraordinário esse texto quando fala sobre Estevão. Pastor, o que tem a ver? A igreja, quando ela está crescendo, cresce também, multiplica também os problemas. Você percebe que houve uma necessidade daquele período, onde eles entenderam que precisavam de pessoas para servir mesa, para ajudar. Vocês entenderam isso? Porque iriam se preocupar com a administração. Então está tudo certinho. Eu acho até interessante a gente fixar isso aqui, porque quando ele coloca aqui, faz aquela separação, apresenta antes o apóstolo e orando, nem puseram as mãos. Então já houve ali uma separação, né? Para quê? Para que eles começassem a fazer a obra. Mas eu estou trazendo isso daqui para você entender sobre crise e problemas que também acontecem na igreja. Então, tudo aquilo que começa a ter crescimento, cresce também murmuração, cresce divisão, cresce tudo. Só que, lógico, aqui eles pegaram pesado, né? Porque houve aqui inveja. Por quê? Estevão estava ali, cheio de
do Espírito Santo, de sabedoria, estava fazendo a obra por excelência. Houve ali uma situação, e dentro dessa situação colocaram algo contra ele, e o povo, né, vamos dizer assim, o povo sempre a Maria vai com as outras, não escuta os dois lados da história e toma a decisão errada. Só que é extraordinário quando o varão leu ali o versículo 15. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o quê? O seu rosto como o rosto de um anjo. Você imagina o que Estevão estava vendo? O semblante dele está como se fosse um anjo. Então, o que eu coloco aqui? Muitas das vezes, crescimento também, não só dentro da igreja, gera problemas também. E como que nós conseguimos sair dessas dificuldades, desses problemas, mediante algum crescimento? De repente você está dentro de uma empresa, você começa a crescer, muda de patamar, vai gerar o quê? Problemas com alguém que já está lá mais tempo e não acompanhou, não cresceu. Então, todo lugar, tudo, nós somos seres humanos, passando por alguma situação que vemos isso. De repente, você consegue, dentro da sua família, você se destaca. Não vai gerar polêmica no meio da sua família também. Só que isso não vai fazer você mudar o seu caráter cristão. Mediante essa crise, não tem que fazer você mudar o seu posicionamento cristão. Acima de qualquer coisa, você tem que entender que você tem um Deus. E aí você apresenta esse Deus para essas pessoas. Isso se chama também evangelização. É onde você mostra o Deus que você serve, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, através do seu posicionamento, porque Deus começa a fazer, e Ele faz, quando nós nos posicionamos para querer aprender. Agora, se você não se posicionar para querer mudança na sua vida, para viver um tempo de colheita, de multiplicação, a saber passar por algumas crises, sem Deus você não consegue. Mas se você coloca Deus, esse período de crescimento vai ser bênção. Então, assim, ainda que venham os problemas juntos, você consegue sobressair. Então, quando eu falo assim, de repente você está passando uma crise tão difícil na sua vida, mas ninguém está sabendo. Só vai saber depois que você contar o testemunho. Por quê? A sua convicção que você tem em Deus e vai tirar você dessa crise é tão grande que ninguém nem percebe que você está em crise. Só que tem pessoas que quando está na crise, todo mundo sabe. Estampa. Você fala assim, meu Deus. Aí Deus vai até te entregar algo. Você fala assim, mas já está assim. Como você entendeu? E você se entregar uma crise, Pedro, né? E nós não podemos nos entregar a crise assim. É isso que o Satanás quer. Como que você vai viver um período de multiplicação se a primeirinha crise você se abate, você desiste, você começa a olhar para baixo, você começa a menosprezar o seu Deus, porque quando nós entregamos a uma crise, nós falamos assim, Deus, você é pequeno demais. É a mesma coisa nós falarmos isso, igreja. Eu estou passando por esse problema faz 10 anos, Deus parece que não existe. Para aquele problema ele não existe, para as outras coisas você acha que ele existe. Ele muda. Só que muitas vezes ele está 10 anos sem entregar algo para você por causa do seu posicionamento. Porque você não mudou. Aí pega, né? Porque se você mudar, ele faz algo por você. Mas enquanto você está ali, só, sabe, massageando o seu ego para isso que você quer, ele está falando assim, eu tenho outra prioridade para você e você está pensando só nisso. Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Ele sabe que nós precisamos. Só que eu quero esse copo, Deus, eu quero esse copo, Deus, eu quero esse copo, Deus. Mas aqui tem um copo cheio. Deus querendo me dar esse, mas eu quero esse. Interessante que às vezes não é nem para receber, às vezes é só para ouvir Deus. Nós precisamos de posicionamento, né? Então, tipo assim, tem gente que vem, mas vem de qualquer jeito e diz, Senhor, fala comigo. Se a gente for na palavra, Deus disse o que para Jonas? Jonas, te põe de pé e eu te mandarei a Nínive. Jeremias, te põe de pé e desce a casa do oleiro. Ezequiel, te põe de pé e desce
no vale. Precisa do quê? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Pode falar, Varão. Só que o que é mais engraçado é que às vezes as pessoas até escutam a voz de Deus. Mas só que eu estava até estudando isso e eu perdi. Eu estou escrevendo no bloco de notas. Tem um versículo que fala, né, que toda palavra que sai da sua boca tem um poder. Mesmo a pessoa ela crente, ela só vive profetizando palavra, desculpa falar, mas palavra de desgraça. Maldição, né? De maldição. E até mesmo dentro de casa. Sim. Porque a palavra fala, né? E tem muita gente que o filho está lá e fala assim, ô seu pé, você não quer. Profetiza algo, né? Lança Então, algo, ela né? já está amaldiçoando a vida do filho e a própria vida dela. Você vê que ser crente tem que ter todos esses cuidados, crente? Por isso não pode ser só aqui dentro. Porque aqui dentro quem vai falar isso pro filho? Ele pode estar agarrando na luz, você não vai falar isso para ele. Você não vai falar. Você segura firme, ou você não vai falar. Mas se chegar em casa e pular na lâmpada. Isso! Agora você não está na igreja não, então o negócio aqui. Ué, o que mudou? E a gente também tem que entender que não é nosso. Exatamente. Se vier por copo, ele vai te dar, mas não agora, porque você não está preparado. Aí ele tem que nos preparar. É o tempo da oportunidade de nós sabermos esperar no Senhor com toda a paciência do mundo para receber. Eu estava conversando com o Denis hoje aqui, pelo WhatsApp. A gente fala muito para Deus do nosso problema, né? Só que temos que entender que Deus já sabe o problema que a gente tem. Antes de acontecer, Deus já sabe, porque Deus já escreveu a nossa vida, né? Mas nós temos que entender que também nós temos que falar para o nosso problema que nós temos em Deus. Né? Nós temos que nos posicionar para falar esse problema. Falar, pode ficar tranquilo aí, porque agora eu estou com um homem aqui do meu lado aqui, agora eu e ele vamos para cima de você. Esse é o posicionamento, Varão. Então, Esse é o posicionamento. Agora a gente fica, eu estou com esse problema. Você deixa de viver. Você deixa de aprender. Você deixa de conquistar. Porque você só está com aquele seu problema. E aí as outras coisas vão acumulando. Aí você não se realiza, você se torna um crente frustrado. Um crente frustrado fica na igreja, não permanece por muito tempo. Não aguenta a pressão. Perde a oportunidade de mudança. Sabe? Pode falar, missionário? Você também quer falar, né, Varão? Deixa a missionária falar. Estava vendo aqui que está falando sobre Estevão, né? Sim. E no versículo 8, chama a atenção que Estevão ele era um homem cheio de fé, de poder. Sim. Né? E através da vida dele tinha muitos prodígios. Fala sobre um diácono, né? Um diácono cheio de fé. Exatamente. Independente da situação, da circunstância, se a gente for ler bem aqui, a gente vai entender que ele foi apedrejado. E hoje em dia as pessoas que começam a levar pedrada, elas começam a desistir no meio do caminho. Exatamente. Mas através da vida de Estevão, eu tiro lição para a minha vida. Um homem cheio de fé. E que assim a gente podemos ser dependentes das nossas dificuldades, pedrada, porque no versículo 9 fala que levantaram-se alguns da sinagoga contra a vida dele, mas ele continuou. Continuou, ele não Mas se parou. você for ver no final das contas, ele olha para o céu Coisa linda. e fala, Senhor, perdoa eles, Capítulo 7. E aí é um outro exemplo que eu quero para a nossa vida. Temos que perdoar, independente das coisas que nos acontecem, perdoa. E esse diácono aqui dá uma lição para a nossa vida. É o exemplo. É. Eu falo que é um exemplo. Quer ser um bom operador, um bom diácono? Lê essa história, capítulo 6, capítulo 7. Ele viu o primeiro, segundo, terceiro céu. Ele sendo apedrejado, ele vê. Então, é algo extraordinário quando nós entendemos a capacidade de nós sairmos de crise, superar. Porque muitas vezes você, dentro da igreja, de repente você não encontra aquele apoio que você queria nas palavras. Porque você sabe aquela pessoa que quer sempre aquela palavra assim, Coitadinho. sabe? Aquela pessoa assim.
tem gente assim? Aqui não tem, né? Não. Mas existem pessoas assim. Ai, já fica assim com a carinha. Carente. Né? Não vou falar vitimismo não, porque é muito forte. É muito forte, né? Aí alguém passa. Mas tá bem. Aquele mais ou menos. Um culto pegando fogo. Um louvor dando um carro. Você já saiu sendo tomado pela presença. Ai, o culto foi tão assim. Sabe o que é isso? Perdeu a oportunidade. Sai daqui cheio de crise. Sabe por que sai cheio de crise? Porque vai falar mal do louvor, vai falar mal do dirigente, vai falar mal da pregação. Aquela pregação nem serviu para mim, foi todinha para ele. Mas ele vai falar que não serviu para mim. Ai, se fulano tivesse aqui. Ai, se fulano, né? Para ela, para mim não. Não existe gente assim. É crise. Ser humano com crise. É mais fácil reclamar, ficar acomodado do que perguntar. É crise de identidade, sabia? Exatamente. A pessoa tem crente aqui assim? Não, né? Tem crise de identidade. Você chega e tem um culto que você tá, sabe? Aquele dia, o dia da sua oportunidade. Nossa, você pula aqui, pula cambalhota, vai lá, corre, volta, aviãozinho e tal. Chega no outro culto, a identidade. Senhor. Ó a mão. Botou a sobrancelha, já está cantando em pé para ver só o defeito. Crise de identidade. Não é, né, irmão? Porque você não vai vir aqui para adorar pastor. Você vai vir para adorar Deus. Você tem a oportunidade de adorar Deus. E aí Deus olha para você e começa a falar assim: peraí, hoje eu vou passar o prumo em você. E aí? Eu vou te colocar na balança hoje. E se eu achar falta? Eita, Daniel. Te colocar na balança hoje, Deus achar falta em você. E aí? Dá tempo? Dá tempo de você passar por essa crise com Deus? Você pode ter crise comigo, com Deus você não vai conseguir ter. Porque as coisas de Deus é assim, ó. É clarinha, coisa linda. Então, irmãos, nós estamos dentro de um período que onde há crescimento, independente das áreas, não só a igreja, carregamos problemas. Só que a gente tem que entender que o tempo de crise passa. Temos 10 minutos. Quem lê para mim Lucas, capítulo 19, versículo 41? Lucas, vamos passar bem rapidinho ali. Eu queria falar de algumas estações, vamos ver se eu consigo. Isso, por gentileza. Tem aí, gente, ou eu marquei errado? Quando Jesus Isso ia mesmo. chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Lê novamente, varão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Você entendeu? Aí você vai entender os profetas. O que os profetas estavam falando lá? O que a voz estava predizendo lá? Você entende que aquilo que está falando no capítulo 19, você voltar, o que ele falou daquela cidade? Então ele está falando que, ó, eu coloquei até aqui que Jesus ele vê o que ia acontecer 70 anos depois. Quando veio o Império de Tito, tudo foi destruído. Qual foi a crise de Jerusalém? Eles não conseguiram reconhecer a oportunidade. Então Jerusalém não abraçou a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Então, aquilo que acontece, que os profetas falaram lá, Jesus está lendo aqui, ó, 19:41. Interessante é que Jesus chora por saber que eles perderam a oportunidade. Pegou. Fala que Deus pregador. Pegou. É isso. Você entende que quando você perde uma oportunidade para Deus, Ele está te dando, chora. Ai, a fulana de tal, a Graça está com a oportunidade hoje de fazer o que do Senhor. Lê um versículo. Ah, hoje não. Ela está perdendo a oportunidade de ser uma grande ministradora da palavra. Você acha que sempre Deus vai estar contando e dar oportunidade para você, irmão? Sendo que Ele pode levantar outro? Se Ele te chama hoje, você não vai levantar outro. Pastora, é interessante
Ele falou, você viu a hora que é? Eu falei, não, 2h30. Eu falei, gente. A hora foi-se embora. E a gente estava falando sobre governo. Pastora, nós vamos entrar numa crise do segundo ele está como presidente. É sério. Porque o Lula já deixou bem claro, falou assim, eu vou perseguir as igrejas. E tem gente que não Ele está. falou dessa forma. Ele declarou. Se ele entrar, e a gente estava falando sobre governo, sobre os países. Você imagina, você está pregando sobre o pecado, sobre a igreja, sobre o que não pode, nós sabemos. Sim. Né? E aí chega alguém e fala assim, olha, essa igreja está pregando. Aí a pastora está na igreja. Exatamente. Será que você está pronto para isso? Ser preso por você estar pregando a palavra, a gente não passa ainda, porque ela vai que o nosso país. Mas isso não chega a ser nem o princípio das dores. Como a aliança que você está fazendo, vamos entrar numa crise. Exatamente. Só que nós temos a oportunidade de quê? De não permitir, de não botar nele. É oportunidade, irmãos. Por isso que a gente tem que orar. Questionaram a pessoa da igreja, assim, porque eles estavam dentro da igreja falando de política. Aí a pessoa respondeu assim, nós estamos falando de política hoje para você impedir de falar de Jesus amanhã. Ótima frase. Não é porque estamos aqui, não estou em cima do púlpito, não estou trazendo nem um político. Nós estamos falando sobre a realidade, porque a palavra também nos ensina que nós temos que orar pela nação, então pelos governadores. É aquele que vai estar no poder, porque através deles vai vir para nós. O que vai refletir para nós? Então vamos tomar realmente muito cuidado com isso. Então Jesus, ele viu que o povo perdeu a oportunidade. Deus sempre, a oportunidade de Deus, ela sempre vem com trabalho. Deus não dá uma oportunidade para você sem você trabalhar. Você já percebeu isso? Deus não dá oportunidade para você sem que você tenha que trabalhar. Ô pastor, tem descanso? O pastor fala de um lugar aí que é descanso. Se você quiser, vai ser inaugurado. Mas eu começo a entender aqui que a oportunidade de Deus sempre vem com algum trabalho. Sempre tem algo na sua mão para você desenvolver. Então, assim, tudo aquilo que nós temos que fazer para o Senhor, para agradar o Senhor, para não perder a oportunidade, é fazer. E saber que quando Deus nos chama, Ele chama para um grande trabalho. A seara já está. Cadê os ceifeiros? Deus nunca te chama para pequena obra. Não, para coisa grande. Só que nós muitas vezes limitamos. E às vezes nós queremos começar grande. Quer começar lá. Não. Vamos começar devagarzinho. Sendo aprovado por Ele. Em nome de Jesus. Tenho 4 minutos, vai dar certo. Eclesiastes capítulo 3. Alguém vai fazer essa leitura bem rapidinho aqui. Versículo 1 ou 8, vai dar tempo. Eu só quero trazer um pouquinho só. Eclesiastes 8. Mas não vai dar tanto tempo assim, né? Que pena. Mas terça-feira a gente finaliza. Não, eu vou falar sobre as 4 estações, mas vou deixar para a semana que vem, igreja. Não quero falar aqui corrido sobre isso, mas eu quero falar para você, fica atento com as oportunidades. Você pode estar em crise hoje, mas quem falou para você que essa crise veio para te matar? Veio para roubar tudo que você tinha? Essa crise que você está vivendo hoje é para crescimento espiritual. Eu não sei, desse período que estamos fazendo esse seminário, você percebe que você já cresceu em que área? Você já percebe alguma mudança em você? Ou você não, pastora, mudou nada. Porque tudo que nós lemos, anotamos, conversamos, né? Falamos, passamos a semana falando sobre tal personagem da Bíblia, tal pessoa que foi inspirada ali, né, para trazer algo para nós, é conhecimento. Para nós termos o quê? Mudança também. Então, falamos vários pontos aqui, falamos de Davi, falamos sobre o profeta Elias, Eliseu, mencionamos tantos homens de Deus que aproveitou a oportunidade, Ruth aproveitou a oportunidade, quantas pessoas dentro da palavra do Senhor aproveitou e quantas outras não aproveitou. É interessante que as grandes oportunidades só surgiram em meio a uma crise também grande. Exatamente. Ruth só deu certo porque havia fome. Davi só foi rei porque havia um gigante. Exatamente, não tinha Golias. Elias só foi. Se Deus colocou Golias hoje, está te
te dando a oportunidade para você derrubar ele. Você consegue? É só umas pedrinhas. Só que você vai com aquilo que você tem na sua mão. Você não vai com aquilo que o irmão tem. Você vai com aquilo que você tem. Você não vai com a armadura de ninguém, irmãos. Vencer batalha com a armadura do irmão é perda. Você só vence batalha com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Nossa, mas é com isso aqui Deus vai vencer? É. Porque não é na sua força. É na força dele. Davi não venceu por causa que a pedrinha foi direitinho, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Venceu porque Deus estava na frente dele, Deus que conduziu. Não foi aquela pedra, nossa, mas que pedrinha certeira, né? Que abriu ali e fez. Lógico que fez. Quem estava na frente dele? Agora, se ele não invocasse o Deus Todo-Poderoso que poderia fazer aquilo, ele ia conseguir vencer aquele gigante? Não, invocasse. Você. Passamos o mês inteiro, não orou, não jejuou, não leu a Bíblia, não buscou, não se consagrou. Daqui a pouco vem um gigante daquele tamanho, Júlio, e vai e começa a falar mal de Deus, sabe, chama você para um desafio mesmo. Aí você está na sua mente, nossa, mas nem jejuei, nem orei, e agora? Estou fraco na fé. E aquelas palavras começam, você vai ou vai correr? Você vai enfrentar o gigante ou você vai correr? Liga pra quem tem assim. Liga pra pastora Naí. Aí eu vou falar, sabe o que eu vou falar? Usa o que você tem na mão. Não tenho nada, mas tenho. Olha, acabei de ligar pra senhora. Não tenho nada, mas tenho sabedoria. Guerreia por mim. Exatamente é isso. Mas você viu que você passou um mês, não buscou, não se preparou. Aí desse jeito na nossa vida. O pastor estava comigo em algum lugar ontem. Eu falei igualzinho essas palavras. Meu Deus! Mas é isso, varão. E como que nós vamos derrubar esse gigante? Ah, mas eu vou para cima. Eu derrubo esse gigante. Deus olha e fala, vai não. Vai passar vergonha. Sabe? Vai passar vergonha. Isso aconteceu comigo essa semana, na hora eu falei assim, e agora, Jesus, como que eu respondo? Eu tenho amizades em vários tipos de religião. E vai. Aí esse dia eu coloquei um negócio no status e as minhas escolhas, as escolhas de Deus, aonde as escolhas te levaram. Aí logo a minha amiga que é minha primeira colocou assim, e como você sabe quando é a escolha de Deus? Na hora que eu olhei a mensagem, eu falei, Jesus, e agora como que eu respondo isso? Ai, não, porque tipo assim, ela não entra nesse assunto. Então na hora eu falei assim, eu sei que é pra me pegar no meio da resposta. Porque ela sabia de algumas situações de quando eu estava fora da igreja. E para ela, tipo assim, não coincide algumas coisas de eu ter que abrir mão de deixar de ver aquelas coisas para estar na igreja. Para ela, tipo assim, eu poderia estar fazendo certas coisas e tocando aqui na igreja, entendeu? O que você falou para ela? Me ajuda aí. Na hora eu falei assim, tô entrando no banho e já te respondo. Aí eu coloquei assim, ó, tô entrando no banho e já te respondo. Aí eu Eu tenho que correr pro joelho, né? Aí eu fui tomar banho, eu falei, Jesus, e agora o que eu falo? Tomando banho. Aí depois eu fui sair do banho e respondi ela. Muito obrigada, eu entendi. Eu falei, amém, Deus, muito obrigada. Você respondeu para ela? Agora eu não sei, mas... Que susto! Deus está te dando a oportunidade de você trazer essa pessoa para Cristo. Eu entendo que o Espírito Santo fala, agora, Graça, ministra na vida dela. Agora, aí de repente você balançou. Não, tem uma hora que ela falou assim, mas isso daí não é. Eu falei assim, você está confundindo. Uma coisa é o que Deus quer para a sua vida e outra coisa, Deus vem para o seu livre-arbítrio. Agora você vai querer, você quer escolher para a sua vida e quer que Deus vai, é uma coisa, você sabe que é errado, você quer que Deus vai lá e abençoe? Eu falei, você está confundindo ela, muito obrigada. Agora eu entendi, eu falei, amém, eu falei, muito obrigada, Deus. Por isso tem que jejuar, consagrar, ler a palavra, sempre, irmãos, isso aí é o adversário querendo pegar a gente na curva. Né? Pode falar, varão.
fazer Deus, sabe, cada vez mais pequenininho, mas aí você toma uma posição, isso é posicionamento com Deus. O problema para Deus, tem que falar para ele, o meu problema não é aquilo. Deus, eu estou com problema, mas eu falo para o seu problema, você tem um Deus maior. É isso, varão, meu Deus do céu. Fica aquela lamentação de Jeremias choramingando, né? Não podemos, irmãos, não podemos. Irmãos, passei 3 minutos, vamos embora, vamos levantar. Terça-feira tem mais. Iremos falar sobre as 4 estações. Esse é um tempo de oportunidade. Grazi tem a oportunidade de ministrar ali. Porque Deus nos chama, Ele não quer que a gente saia do meio das pessoas. Ele quer que nós entremos para guerrear e vencer em nome de Jesus. Amém? Ganhar essas pessoas para Cristo em nome de Jesus. Amém? Dá uma lida lá, profeta lá, Amós, dá uma lida. Vê a situação, né? E não perca a oportunidade de você ministrar, de você ganhar almas para o reino, para você ser uma